Boa tarde a todos. Aí é uma imensa satisfação participar do Congresso da Bradt, um dos congressos mais tradicionais que nós temos aqui no Brasil. E gostaria de agradecer ao professor Walter Lobato e também à professora e amiga Maísa aqui por me colocar numa mesa que vai gerar tantos debates. Então, fico muito feliz de estar na companhia da Maísa, que é minha amiga, da Karen, que é uma conselheira que muito me inspira pela sua atuação no CARF, também pelo Marco Aurélio ali, que todo mês ele vai fazer suas sustentações, sempre com muito brilho, ainda que muitas vezes a gente não concorde. E do Rodrigo Mineiro eu conheci hoje, mas também é um conselheiro que sempre ouço falar muito bem dos membros da sua turma, então também é um prazer conhecê-lo. Bom, indo para o tema que eu vou falar para vocês, diz respeito ao planejamento tributário e o fundo de investimento em participações. Na verdade, isso daqui acabou sendo um tema um pouco residual. Eu falei para a Maísa, eu não vou escolher o tema, não. O que sobrar pode deixar que vai ser o tema que eu vou pegar. E, curiosamente, é um dos que eu queria. Então, eu fiquei muito feliz com o acaso aí do destino. Então, vou falar um pouquinho, primeiro, das notas gerais do que é um fundo de investimento em participações, para depois a gente chegar nas questões tributárias, que vai permear muito com o que foi discutido nos outros casos. Então, em primeiro lugar, aí pensando qual que é a função econômica de um fundo de investimento, né? O fundo de investimento, basicamente, ele tem essa ideia de ser um canal para que pessoas físicas ou jurídicas capitalizem ali aquele fundo e, com aquela comunhão de recursos, esses recursos sejam utilizados para investimento em quaisquer que sejam os ativos. E aí, de acordo com os ativos investidos, a gente vai ter naturezas distintas de fundos de investimento. No caso específico do Fundo de Investimento de Participações, o FIP, exatamente o investimento nele é em participações societárias. Então, daí que vem o nome dele. Ele vem muito nesse contexto que a gente tem, principalmente a partir da década de 2000, de investimento em empresas que estão em crescimento aí. E hoje a gente tem um cenário que é totalmente propício para isso, né? O cenário das startups. Então, na economia, a gente vai dizer que há degraus pelo qual os investimentos vão sendo feitos. O primeiro degrau ali a gente chama que é o investimento anjo ali, muitas vezes tem apenas uma ideia, os investimentos ainda são de baixo valor, é mais para tirar aquela ideia do papel. Depois, um passo além, o degrau de cima, são os investimentos que a gente chama de semente. Aí já são empresas que já saíram do papel ali e estão com uma possibilidade muito boa de crescimento. Depois, os dois degraus subsequentes, o primeiro vai ser o Venture Capital, que vai ser quando um investidor vai investir para dar um boom naquela empresa. E aí o próximo, que o pessoal chama o mercado de Private Equity, aí já a gente está na casa de alguns bons milhões, e aí basicamente vai investir aquele capital para que aquela empresa cresça definitivamente. E a ideia do fundo de Private Equity é crescer aquela empresa, profissionalizar a sua gestão para uma eventual até abertura de capital ou venda para um terceiro. Então, vem um pouquinho nesse contexto. O fundo de investimento ele tem uma função econômica muito relevante, aí, nessa medida em que ele é exatamente um canal de investimento. No âmbito do direito, muito já se discutiu sobre a natureza jurídica do FIP, né? Não só do FIP, mas de qualquer fundo de investimento. Então, a gente vai ver diversas teorias falando, olha, isso aqui tem natureza condominial, ou não, tem uma natureza de comunhão de recursos, ou até uma organização associativa. Hoje em dia, a maior parte da doutrina vai entender que é uma comunhão de recursos ali. Então, nada mais é do que a união ali daqueles recursos aportados pelos seus cotistas, com base naquele regulamento, determinando um gestor para aquele fundo, para que aquele gestor invista naqueles bens, naqueles ativos que estão determinados no regulamento do fundo. Um detalhe que é importante e específico dos FIPs, eles são condomínios fechados, obrigatoriamente. Então, as disposições normativas obrigam que ele seja um condomínio fechado. Então, diferente daqueles fundos de investimento que a gente está acostumado a investir, eu não, né? Mas quem tem uma capacidade contributiva um pouco maior, quem não é conselheiro do CARF. Mas aí, geralmente, são os fundos abertos, multimercado, fundo de investimento em ações. Os FIPs são, objetivamente, condomínios fechados, necessariamente. Um detalhe que é primordial é a falta de personalidade jurídica. Então, ainda que muitas vezes eles tenham ali um CNPJ atribuído por questões formais, eles não têm personalidade jurídica.
O FIP, claramente, já que o investimento dele vai se dar em participações societárias, é um investimento de renda variável, então isso é bem claro quando a gente está falando de todo esse mercado de private equity. A gente sabe que algumas empresas vão dar certo ali, mas a maior parte vai naufragar ali, vai virar pó. Então, exatamente, a aposta é que você diversificando sua carteira, algumas vão dar certo. Então, é renda totalmente variável. E as normas do FIP vão falar que essa aplicação não é só em companhias abertas, então, diferente de um fundo de investimento em ações, mas companhias fechadas também, sociedades limitadas, aí que está a grande riqueza do FIP. Ele foi instituído aqui no ordenamento jurídico brasileiro por uma instrução CVM, a 391 de 2003, mas atualmente ele é regulado pela 578 de 2016. Então, esse aqui é um pouquinho do cenário, vamos dizer assim, econômico-societário do FIP. E aí, agora, a gente passa para a tributação do FIP. Como é que se tributa esse bicho estranho aí? Bom, basicamente, conforme a gente falou, o FIP é uma comunhão de recursos. Então, pressupõe que pessoas físicas ou pessoas jurídicas transfiram recursos para esses FIPs. E aí o primeiro ponto é, essa conferência de capital, ela pode ser feita a custo ao mercado? Lembra que, para fins de integralização do capital de uma pessoa jurídica, a 9249 ela admite expressamente dar uma opção fiscal que a gente faça pelo valor de declaração, né, no caso da pessoa física, ou pelo valor de mercado. Para fins do FIP, tem um ato declaratório interpretativo da Receita, já um pouco mais antigo aqui, é o 7 de 2007, ele fala que é pelo valor de mercado. Há uma discussão paralela ali se ele teria força, teria algum embasamento legal aí, se ele não teria alguma ilegalidade. Mas não vamos entrar nesse ponto. Bom, a principal característica do FIP para fins tributários é a escolha que foi feita pelo legislador de desoneração no âmbito do FIP. Então, como o FIP é aquela comunhão de recursos que não tem personalidade jurídica, dentro do FIP, o gestor vai estar diariamente ali trabalhando com venda de ativos, ali, venda de participações societárias, auferindo ganhos e perdas. O que acontece é que o nosso legislador ele escolheu desonerar a tributação no âmbito do FIP. Então, por mais que um FIP eventualmente venha alienar alguma participação societária com lucro, não vai ter tributação no âmbito do FIP. Então, a gente tem desoneração no âmbito do FIP. Por sua vez, a tributação ela fica diferida por escolha do nosso legislador por nível dos cotistas. Ou seja, somente vai ser tributado aquele ganho que o FIP economicamente já teve, ali, até financeiramente já teve, quando exatamente a gente tiver alienação, amortização ou resgate de cotas. Então, a gente tem, claro, um exemplo de diferimento. Então, o FIP teve essa escolha tributária como uma forma até de indução, né? Indução ao investimento nas empresas. Um detalhe também que é bem importante, como regra geral, a maior parte dos fundos de investimento tem uma regra que é chamada come-cotas. Então, você cria uma tributação ficta da renda ali, nos meses de maio e novembro. O FIP é uma exceção a essa regra. Então, o FIP, a gente não tem a tributação do come-cotas. E aí, a gente teve até recentemente algumas tentativas de tributação dos FIPs, e algumas delas tinham até instituição em maior ou menor grau do come-cotas para o FIP, mas nenhuma acabou passando. Teve a medida provisória 806 de 2017, e a gente tem 2 projetos de lei, um do Senado e outro da Câmara dos Deputados, também tratando do assunto. Bom, eu acho que eu vou pegar o microfone aqui, porque eu estou me sentindo um pouco preso, pessoal. E eu gosto de me movimentar, desculpa. Bom, aí agora sim a gente vai para os casos concretos. Então, conforme a gente viu, tributação no âmbito do Fundo de Investimento e Participações, não é no âmbito, tem desoneração no âmbito do FIP, somente para o momento da pessoa física, ou seja, alienação da cota da pessoa física do FIP, resgate ou amortização. E aí o CARF já se deparou em diversas situações, em situações concretas, com utilização de FIP. O primeiro caso que eu vou trazer para vocês é quando o cotista do FIP é uma pessoa física. Esses casos aqui são vários casos, foram julgados pela primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão.
E tem um único que também se refere ao mesmo cenário, mas é uma pessoa física que acabou caindo na primeira turma da 4ª Câmara da 2ª Sessão. E ele diz respeito à empresa Ipioca, né? Cachaçaria Ipioca. Então, o que acontece contando um pouquinho dos fatos da Ipioca? As pessoas físicas que detinham o grupo Ipioca, eles tinham uma holding para a administração das participações societárias que eles detinham, e aí o que eles fizeram? Eles contribuíram com as cotas que eles detinham nessa holding para o capital do FIP, para o patrimônio do FIP. Então, eles criaram um fundo de investimento em participações que passou a ser o titular ali da antiga holding da Ipioca. Teve um outro dado aqui, eles também fizeram um segundo passo em integralizar as cotas do FIP num fundo de investimento multimercado, mas é menos relevante. Mas eles criaram 2 degraus ali até chegar na holding, que era a posição inicial. E aí veio o grande ponto. O FIP vendeu o controle ali da cachaçaria Ipioca para terceiros, consequentemente apurou o ganho, e aí veio a autuação da Receita Federal e falou o seguinte: olha só, esse ganho que é do FIP, formalmente, deveria ser atribuído às pessoas físicas, já que não há propósito negocial nenhum nessa situação, trata-se de uma simulação, na medida em que existia, nesse caso, até uma oferta vinculante do vendedor anteriormente à constituição do FIP. Então, com base em todo esse cenário, a autuação fiscal entendeu que se tratava de uma simulação, aplicou a multa qualificada e, consequentemente, atribuiu os rendimentos às pessoas físicas. Esse caso foi bem interessante porque começou a discussão, essa aqui é a minha antiga turma, a primeira turma da 3ª Câmara, e ele começou a discussão enquanto eu estava na turma, mas aí eu pedi vista e no mês subsequente eu mudei para a primeira sessão. Então eu não participei do julgamento, embora tenha participado da primeira sessão de debates, vamos dizer assim. E o que é curioso é que acabou sendo por maioria, a relatora era representante dos contribuintes. Ela entendeu, sim, que se tratava de uma simulação, na medida em que, primeiro, tinha uma carta de oferta dos compradores ali da Ipioca, já anterior à constituição do FIP. Então, como consequência, entendeu-se que aquela estrutura tinha finalidade meramente tributária, de não ter a tributação na pessoa física. Também entendeu-se aqui que o FIP seria uma estrutura só para investimentos novos, ou seja, lembra daquele contexto que eu falei dos FIPs como um todo? Então, eles pegaram um pouquinho desse contexto no sentido, olha, o FIP é para você investir em empresas emergentes, então, aqui você está montando uma estrutura societária e usando de forma abusiva essa figura jurídica do FIP. Então, foi um dos fundamentos que foram utilizados. Então, não seria para gestão profissional de investimentos antigos. O contribuinte, ele fez uma alegação bastante interessante de nulidade da autuação como um todo, por conta de erro da identificação do sujeito passivo. No seguinte sentido, ele falou, olha só, você está tributando aqui autuou a pessoa física, só que, se você quiser desconsiderar o FIP, você deveria autuar a holding, não a pessoa física. Que foi um argumento que foi bastante interessante, que foi o motivo de eu ter pedido a vista na época, foi o principal argumento. Mas ele acabou não convencendo os conselheiros que participaram da sessão de julgamento. E também alegou, para dar uma substância, que se tratava de um planejamento sucessório. Basicamente, são vários filhos ali de uma mesma família, a família Teles, que era a dona da Ipioca, e isso daria substrato econômico. Então, basicamente, entendeu-se que havia falta de propósito negocial nesse caso concreto e aplicou-se a multa qualificada. A diferença para o filho único que caiu na primeira da 4ª Câmara é que lá foi por voto de qualidade. Outro caso, também pessoa física, esse aqui é relacionado ao Labdor, é um laboratório que foi adquirido pelo Grupo Fleury. Nesse caso aqui, o que é interessante? A própria DRJ tinha reconhecido a validade da utilização do FIP para aquele planejamento. E aí o recurso era de ofício. E aí, nesse caso, era a 2ª Câmara da segunda turma da 2ª Câmara da 2ª Sessão, entendeu pela validade
foi inclusive por unanimidade, entendeu, e aí aqui eu vou até mostrar para vocês. Olha, nesse caso aqui, primeiro, entendeu-se que a formação do FIP foi anterior à venda efetiva, então, diferente daquele outro caso, que já tinha uma carta de oferta, o caso era anterior, então esse foi um dos fundamentos para a validade, e, além disso, utilizou-se que o FIP seria um instrumento indispensável para a realização de novos investimentos, porque a empresa também tinha outros ativos que não só as cotas do Labdor. Então, como consequente, entendeu-se que não haveria simulação e haveria propósito negocial nessa situação. Bom, trazendo agora, só para finalizar, os casos das pessoas jurídicas, agora julgados pela primeira sessão. Então, agora são FIPs também, só que os cotistas são PJs. Nesse primeiro caso aqui, o recurso voluntário foi provido aqui, e ele diz respeito a uma empresa do grupo Labdor também aqui. Então, era um sócio, dessa vez, pessoa jurídica, mas na mesma transação que foi validada na segunda sessão para pessoas físicas. E também, mais uma vez, foi alegado o planejamento sucessório como fundamento negocial para aquela operação. Foi entendido que é válido. Claramente, a turma ainda falou que o FIP, com essa tributação, desoneração no âmbito do FIP, e diferimento só para a tributação na pessoa física, é uma indução a você escolher essa tributação. Então, um argumento interessante. E aqui, eu trago literalmente aqui, que a simples alegação de ausência de propósito negocial não é suficiente para a desconsideração da alienação do investimento pelo FIP e considerá-la ocorrida na recorrente, como pretendeu a fiscalização. Então, entendeu-se, sim, que tinha propósito negocial, operação validada. E, por fim, trago um último caso aqui, que foi julgado por unanimidade pela mesma turma, curiosamente, e, nesse caso, foi negado o provimento. Esse aqui é o caso da Bertin. É um FIP que foi constituído pela Bertin, quando ela acabou unindo as suas operações ali com o grupo JBS. Foi negado provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Teve uma integralização das cotas de uma holding da Bertin no FIP, para a constituição do FIP, e no momento subsequente, já quando tinha o FIP, detendo agora aquela antiga holding, teve uma incorporação de ações entre aquela investida e a empresa do grupo do JBS. Então, aqui teve um FIP mais uma incorporação de ações, com apuração de ganho de capital. Mas como o FIP foi quem acabou tendo ganho, ficou diferido. E aí a Receita Federal veio e entendeu, não, esse ganho deve ser tributado no âmbito da pessoa jurídica da Bertin. Usando argumentos, falta de recursos novos, estava tudo dentro de casa, era uma única investidora do FIPS, as operações estavam em datas muito próximas, foi num momento quase subsequente que teve a operação de incorporação de ações. Como consequência, entendeu-se que tratava-se, sim, de ato simulado, não tinha propósito negocial e teve multa qualificada. Aqui só um detalhe, teve o afastamento de responsabilidade solidária de um gestor, que era um banco, que era o Citibank. Esse caso aqui, só trazendo mais uma curiosidade, ele foi julgado mês passado na Câmara Superior, ainda não foi publicado o acórdão, mas foi mantido esse entendimento. Então, aqui, só para a gente mostrar esse cenário do planejamento tributário aplicado aos FIPs e como essa questão do propósito negocial, até que ponto tem sido tratado ou não. A gente viu que teve casos distintos ali. Obrigada. Então, sem perder muito tempo, já vou começar o debate para a gente conseguir realmente tocar todas as questões. Eu vou aproveitar e vou falar primeiro, porque eu fui a primeira a falar, então todo mundo falou um pouquinho do que eu falei, então eu vou aproveitar e falar algumas questões. A Karen, na fala dela, ela falou assim, Maísa, a questão aqui de simulação é diferente, simulação é relevante para a multa. Eu não concordo com você. Simulação ela é relevante para a gente avaliar a operação jurídica. E aí, aqui, eu acho que é extremamente relevante da gente analisar exatamente todos os casos. Você falou em simulação, Rodrigo falou em simulação, o Alexandre falou em simulação. E por quê? Porque a gente está analisando se aquele negócio jurídico ele foi feito na forma própria, etc. E aí é por isso que eu gosto de diferenciar, e na minha cabeça eu faço essa distinção de uma forma muito clara, e isso eu não vejo nos julgamentos. Se eu não faço uma distinção muito clara entre planejamento tributário, que foi um caso que o Alexandre colocou ali, é planejamento. Por quê? Porque a própria legislação me fez fazer daquela forma.
Que é a mesma coisa da Zona Franca que você falou. Se eu tenho uma estruturação, e até no caso da Unilever, que o Rodrigo também falou, no caso da Unilever, um dos argumentos principais da empresa é esse. A legislação me fez fazer dessa forma, por quê? Para toucadores, que é o caso específico da Unilever, que ele tem os produtos específicos, eles aumentaram a carga tributária, ela foi diferenciada se ela não segregasse a atividade. Então, ela mesma estava... Olha, eu fui estimulada pela legislação a organizar a minha estrutura societária dessa forma. Então, fraude, que, para mim, é relevante para a multa. A simulação, não. Então, claro. Só falar sobre isso? Claro. É que a questão é a seguinte. Como, para mim, vai importar a causa no sentido de elemento denotativo do ato, sim, não necessariamente aquele que praticou tinha a intenção de simular. Como a simulação no direito ela é ligada à intenção de e ao dolo, eu entendo que essa figura do dolo vai ser importante para o efeito de configuração da multa, mas eu tenho situações onde a causa vai se demonstrar diferente daquilo que está na forma, e não necessariamente pelo elemento doloso, e sim por um ato que pode acontecer. Inclusive, o direito civil trata isso como ato no meio do caminho que acontece, que pode modificar aquele elemento. Ou um próprio entendimento de que a legislação me permite aquilo, como acontecia, por exemplo, nos casos de casa separa, muitos já com elemento doloso. Mas, lá no início, as auditorias diziam que isso tinha a aparecer. Então, eu não tenho o elemento de simular. Eu fazia aquilo porque eu entendia que a forma era suficiente, mas eu não queria simular. Então, eu acho importante essa distinção, porque eu tenho situações em que, sim, como conselheira no passado e hoje avaliando, não me arrependo de nada, tem situações em que eu entendi que a autuação deveria ser mantida, porque os elementos denotativos daquele negócio não se apresentavam, a despeito de não se encontrar uma vontade dolosa. E a questão, porque nas falas, a questão principalmente a propósito negocial. Quando a gente fica falando é simulado, pronto, acabou, não precisa ficar falando em propósito negocial, porque não tem, e o propósito negocial não existe na legislação. Então, a meu ver, isso me incomoda profundamente em algumas das fundamentações. Só acrescentando, Maísa, no caso da Unilever, que a legislação induziu a reestruturação. Perfeito. Só que a operação ela não estava totalmente perfeita. Como prova, a fiscalização identificou, e o segundo julgamento foi claro. Houve uma afetação do preço. A estrutura poderia ter sido perfeita, tudo certinho, só que o preço praticado entre as partes relacionadas foi abaixo do mercado. Entendeu? Eu não concordo muito com essa posição, porque, a meu ver, não existe isso na legislação, especificamente nesse caso. A gente estava tratando não é IPI, no caso, é PIS/COFINS. Para a IPI, a gente tem uma legislação específica que fala que, entre partes relacionadas, você tem que ter o valor tributário mínimo. No caso do PIS/COFINS, a gente não tem isso. Então, por isso que é o conceito amplo e restrito de simulação. Esse é o ponto. Tá vendo? Olha que loucura. Olha, vocês estão vendo como a gente vai longe com esse negócio? Por isso que eu fico na minha causa, que é a causa. Como a gente estava falando exatamente dessa questão de propósito negocial e de preço, eu queria falar duas coisas sobre isso. Uma, essa coisa de propósito negocial é tão louca, porque a hora que a gente olha como isso é tratado no mundo e de uma forma, digamos, que já caminhou muito além do que a gente está começando agora, porque a gente nem tem a regulamentação do 116, toda vez que eu olho os julgamentos da questão de planejamento internacional, eles tratam, e é por isso que a gente não pode simplesmente importar termo e importar errado, que é o que a gente faz. Então, quando a gente olha como é que eles tratam lá, é sempre sob o viés de uma racionalidade econômica e de uma prova do acontecimento. Então, por exemplo, você pega o caso do Cadbury Schweppes, é um caso de aonde foi instalada. A empresa existe ou não? Exatamente o que o Rodrigo falou. Tem atividade, a empresa existe, tem estabelecimento, está instalado ou não? Aí eu pego o caso Luxótica, por exemplo, no Tribunal Europeu, que foi julgado, eles ficam na discussão de onde é a sede. Então, o que se considera sede? E mesmo quando se fala de uso em boa-fé, é o uso em boa-fé dos tratados internacionais. Não é o uso em boa-fé no sentido de que eu tenho que me curvar a pagar sempre mais e na dúvida, eu vou pagar mais.
Isso é uma loucura, porque isso não existe. Isso é até contra o compliance de uma companhia. Isso é contra o compliance de uma companhia. Então, o que a gente tem que olhar na questão do propósito, olha que loucura, né? E aí, trazendo o exemplo que você deu dos fundos. Olha que coisa. Eu estava lendo essa questão dos fundos outro dia, e eu falei, quer dizer, agora, que o fulano que tem um motivo, porque a família tem problemas, então eu tenho problemas sucessórios e familiares, e daí eu posso pagar menos tributo do que aquele que não é desgraçadamente problemático na família. Olha que coisa louca. Então, assim, ter problema na família é um ponto positivo, porque aí o cara paga menos tributo. Tem um filho que vai gastar todo o dinheiro e que é um gastador maluco, é um ponto positivo, porque daí ele paga menos tributo. Não existe isso. Isso fere qualquer ordem tributária, qualquer princípio de capacidade contributiva. Por isso que eu digo, o propósito negocial não pode estar ligado ao motivo pelo qual eu fiz. O propósito negocial, que a gente não pode usar com esse termo, ele está ligado à racionalidade econômica, que não é uma interpretação econômica, que é exatamente os elementos denotativos do ato, e que o preço é um deles. Não necessariamente o preço me traz a figura da simulação, mas o preço me traz a figura de que eu estou subfaturando. Ponto. Eu não preciso dessa complicação de inflação, de infração de planejamento. Eu estou, no fundo, autua o aporte abaixo do valor do mercado. Eu aportei num dia, vendi no mês seguinte por um valor 10 vezes maior, pronto, me cobro o ganho de capital antes de aportar. Está resolvido o problema. Ou eu estou com um problema para saber se esse fundo pode ou não existir, eu não tenho que ter motivo de familiar ou não. Eu tenho que saber o seguinte, aportei a valor de mercado ou não, regra que hoje existe. No passado não existia, aí Receita, desculpa, tinha essa coisa na legislação, vai ter que se curvar a legislação. Não tem o que fazer. Mas hoje existe e foi corrigido. Isso era um problema da lei. Hoje existe e foi corrigido. Coloquei a valor de mercado, coloquei a valor de mercado. E aí o fundo ficou? O fundo permaneceu? O fundo permaneceu. Ele não foi usado dinheiro no fundo para comprar supermercado e para casa na praia? Acabou, resolveu o problema, entendeu? Eu não preciso ficar fazendo esse monte de autos de planejamento. A questão é tributar o preço. O Marco Aurélio, eu não vou mais falar, que o Marco Aurélio quer criticar o ato. Bem, vamos começar pelo início, né? Agora vai. Bem, eu acho que vocês temem muito a palavra propósito negocial. Nada mais é do que aferir o dolo, só isso. Né? Vocês vão para um lado, mas aí a gente não conversa, né? A gente fica falando uma coisa, fica falando outra e a gente nunca se entende. Bem, para a gente e para a Receita, propósito negocial é aferição de dolo. Tudo bem, existem atuações que, ao apurar propósito negocial, acabam confundindo com o mérito, tanto que a gente consegue defender muito, né, de forma simples, o ágio, sem entrar em propósito negocial, ágio interno, ágio empresa-veículo, qualquer planejamento. A gente não entra no propósito, demonstra que há incidência da norma tributária, aí sim, aí na qualificação, na aferição do dolo, aí a gente entra no propósito, que é justamente para apurar qual foi o intuito do contribuinte com aquele planejamento. E, principalmente, também para apurar a simulação, que é divergência de vontade. Aí que a gente entra no propósito. Mas, tudo bem, a maioria das pessoas realmente defendem que, por ser um conceito estrangeiro, enfim, a gente só está apurando dolo. Bem, com relação, eu só queria contextualizar um pouquinho essa confusão de simulação, acho que tanto pelo Conselho como pela fiscalização, esse embasamento que tem de planejamentos. E, pela nossa experiência no CARF, ficou muito evidente a evolução dessa discussão. Primeiro, a gente tinha lançamentos que, efetivamente, começou com simulação, depois foi na teoria do propósito negocial, substância econômica, 116 também, 118.1, enfim, né, mas aí a fundamentação legal era a mais variada possível. E aí começaram a haver decisões no CARF que falavam, não, mas já que você não qualificou, não apurou a fraude, então você não pode desconsiderar a operação real, a operação formal e apurar a realidade. E aí começou, então, a troca de mensagens do CARF para a Receita. Então, calma aí. Então, se eu não qualifiquei, se derrubou tudo, então eu qualifico tudo. Então, eu apuro simulação para tudo. E aí, pois é, mas isso começou num movimento no CARF que começou a derrubar porque não tinha qualificado. E aí o que aconteceu? Começou a apurar só simulação. E aí agora a gente está no ambiente de hoje,
que a Receita enquadrando tudo como simulação, como fraude, qualificando. Aí entra uma medida de justiça fiscal que o CARF faz também, e fala, não, mas aí não é bem o caso. Aí começa o Instituto, com todo respeito, maluco, da simulação sem dolo. Aí eu simulei sem querer. Né? Enfim, só para contextualizar como é que está a discussão. Enfim, a gente também entende que tem que botar um ponto final nisso, né? Tem que ter uma coerência de fundamentação legal, mas apenas contextualizando. Na minha apresentação, eu fiz questão de justamente não entrar. Eu fui no cerne, na sementinha da visão, que é justamente a dissociação da realidade com a formalidade. E isso que vai dar em seja qualquer apuração de planejamento. Não entrei em como é que é qualificado, simulação, abuso de forma, abuso de direito, que daí dá mais insegurança jurídica ainda. Né? Porque também tem autos que falam, não, abuso de direito, abuso de forma, artificialidade, tal, falta de propósito, falta de substância. Não, acho que agora a Receita está mais já sim, enquadrando tudo, simulação, que até é bom que forma um critério. E tudo isso começou, que eu deveria ter dito do início, que foi a falta de regulamentação justamente do parágrafo único do 116, que, na minha visão pessoal, foi uma perda de uma oportunidade imensa que o país teve e deixou caducar a medida provisória, que visou regulamentar. Enfim, aí também não é uma forma, você não regulamentando um instrumento normativo, você achar que vai poder fazer tudo. O Estado também não pode permitir isso. Não, aproveitando já a fala do Marco, quando ele fala do propósito negocial enquanto critério de aferição de dolo, isso mostra só o quão difícil e cada um de nós pode ter um conceito próprio. Então, daí o cuidado quando a gente trabalha com essas figuras alienígenas, eu vou chamar aqui. Então, a gente importa uma série de teorias que lá fora, sim, são positivadas e têm uma regulamentação própria para a sua aplicação, seja teste do propósito negocial, seja abuso de direito, seja abuso de forma. E aqui a gente acaba importando um pouco das ideias, mas não tem a legislação. E, muito pelo contrário, quando a legislação tentou internalizar aqui no nosso ordenamento, daí o legal de tratar como teoria alienígena é de outro, enquanto não internalizado aqui, é outro planeta. E aí a gente teve a medida provisória 66, foi rejeitada, foi convertida na Lei 10.637, mas o trecho que trazia um conceito de propósito negocial e um conceito de abuso de forma não foram internalizados. A gente também teve tentativa com a medida 685, a declaração de planejamento tributário, também falava para você declarar planejamentos sem motivo extra-tributário, também foi rejeitada. Então, as tentativas que nós tivemos, e aí o legislador, eu acho que, por mais que a gente possa falar, não, na justiça a gente tem que buscar a capacidade contributiva de quem tem, mas enquanto a porta está aberta ali, o legislador que seria a pessoa mais apta, nossos representantes ali indiretamente, para fechar essa porta. Por isso que, nesse sentido, eu prefiro uma norma elisiva específica, aí sim fechando a porta. E aí eu trago até o exemplo da segregação da atividade empresarial. Antigamente, a gente tinha aquela questão que, no Simples Nacional, pegando o caso mais tranquilo, você tinha uma limitação de faturamento e você podia ter só uma empresa. Então, o que acontecia era ter uma segregação, tinha pessoas que colocavam um laranja ali. Hoje, a norma foi adaptada para fechar isso daí e fala, não, a soma das suas pessoas jurídicas no Simples pode ter até aquele faturamento. Então, fechou uma portinha, colocou critérios mais objetivos. E, para alguns planejamentos que a gente tratou aqui, aí sim eu acho que cabe bem a simulação. O caso da segregação é bem clássico, né? Você falou caso Grendene, caso Kiwi Bolts. De fato, se você tem uma segregação meramente formal, mas, de fato, é o mesmo endereço, as mesmas pessoas, não tem nenhuma segregação de atividade, nada disso, claramente é uma simulação, e aí tem que ter simulação, multa qualificada. O mesmo vale para a pejotização, se você, de fato, criou uma pessoa jurídica, mas está prestando o serviço com todas as características de relação de emprego. Agora, diferente se você de fato, você tem diversos tomadores do seu serviço, você não tem aquela subordinação. Então, mostra que é uma análise caso a caso. A simulação, para alguns casos, serve para combater, sim. Para o caso do ágio, a gente tem um regramento legal específico, só para aproveitar a Karen aqui, tem o fundamento legal específico. Desde que tenha cumprido os requisitos ali, aí eu vejo que está ok. Não é Agora, planejamento. Não é planejamento. Decorrência de aplicação da lei. Agora, o que acontece é que, muitas planejamento. vezes, é usado lateralmente o argumento do propósito negocial
ele é aquela mentira que vai virando verdade. Não mentira no sentido... É mentira no sentido que vai virando verdade, na medida em que ele vai constando em ementa, a gente vai tratando, como se ele fosse um conceito positivado, quando não é. E a gente teve até um caso recente que o Marco Aurélio sustentou, que o propósito negocial foi alegado no termo de fiscalização só para qualificação de multa. A DRJ falou, não, cumpriu todos os requisitos de ágio, mas não teve propósito negocial, manteve a autuação só com base no propósito negocial. E aí, eu fui o relator, eu perdi a qualidade. Eu queria só colocar uma questão dessa do ágio, que é o seguinte, gente. Primeiro, o ágio não estaria nessa história, mesmo que tivesse passado a MP66 e a 1085. Tá? E dois, na época, eu era do CARF, o Marcos Neder fez uma reunião, ele era subsecretário da Receita. A gente fez 4 ou 5 dias internados lá na Receita, com professores que vieram do mundo inteiro para a gente discutir a regulamentação da... Exatamente, 2001. Foi maravilhosa essa reunião. Naquela época, eu já dizia que qualquer regulamentação devia passar muito mais por questão procedimental do que de definição. E aí a gente precisava de procedimento, que vamos imputar? Caso do Felipe Scolari, caso do Neymar, etc. Vamos imputar os pagamentos? Se a gente entender que não pode, vamos imputar? Vamos fazer um procedimento de consulta e etc. Vamos cuidar da penalidade para quando não existe o dolo? E nada disso veio na MP66. A MP66 foi muito ruim. Né? É isso que eu digo. Ela não veio como vem, os casos de planejamento são tratados no mundo inteiro. Aí, na MP685, ela veio para eu dizer que eu simulei. Quem é que vai passar um negócio para dizer? Quem é que vai lá para falar, olha, estou fazendo uma denúncia de que eu simulei? Gente, se o cara simulou, se ele simula, ele não denuncia, não se autodenuncia. Então, assim, é um problema de redação do nosso legislador quando a gente faz esse tipo de proposta. Agora, no caso do ágio, só para concluir, olha só o que eu acho. Eu acho o seguinte, uma coisa é usar uma empresa efêmera, veículo, para criar uma situação a qual eu não teria direito a, que é a situação do caso separa. Então, eu estou criando um direito que eu não teria. No caso da veículo no ágio, ela só tem propósito negocial, ela não tem outro, no caso da compra nacional. Então, se eu sou uma empresa nacional e vou comprar outra, eu vou ter sempre o direito de amortizar o ágio. Se eu fizer uma cisão parcial, jogo a parte cindida do ágio incorporada, resolvi o problema, ninguém vai discutir comigo. Por que é que se fazia veículo? Se fazia veículo tão somente por uma questão comercial e porque a legislação induz a isso na hora que ela permite claramente a incorporação reversa. Quando eu tenho uma empresa estrangeira, aí sim eu preciso dela, mas a lei foi criada para trazer investimento estrangeiro. Portanto, o propósito é sempre negocial. Eu não vejo... É por isso que eu acho que a gente tem que olhar os termos veículo, a gente tem que olhar nos contextos. Gente, a gente ficaria aqui a tarde inteira conversando esse tema. Queria agradecer muito a vocês por passar todo esse conhecimento para nós, por esse debate. Foi incrível. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui presentes. E agora a gente tem... Sim, temos um COF, retorno 16h30.